Bem, hoje estamos no nosso segundo vídeo. Falamos já sobre o mercado de câmbio, falamos sobre a taxa cambial, sobre como se processa uma operação de câmbio numa casa de câmbio, e hoje nós vamos falar sobre uma operação de câmbio nas exportações, ok? Então, nós estamos aqui convidamos o Renato França, da Supergesso. Ele é gerente nacional. A Supergesso é uma indústria brasileira sediada em Araripina. Ela produz tudo faz toda essa parte de gesso industrial, de construção. E ele vai falar para nós. Ele trabalha nessa área de logística, é um profissional dessa área de logística, também professor na área de logística, é um engenheiro professor, de sistemas, engenheiro de sistemas. E a gente vai aqui fazer algumas perguntas para que eles possam nos informar, nos dar essas orientações a respeito de como realmente se processa uma operação de câmbio nas exportações. Então, professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Tá? E a primeira pergunta é: como é realizada a operação de exportação relativamente ao câmbio? Como ela ocorre no dia a dia de vocês em relação ao pagamento e recebimento da moeda? Que bom. A Supergesso é uma empresa pioneira no Brasil em exportação em gesso. E primeiramente, o primeiro passo é que nós fechamos a venda, né? E a partir daí começa toda a tratativa de como será pago esse produto. Então, depois que a gente fecha a venda, a gente prepara uma proforma, tá? Que é um documento onde esse documento vai exatamente dizer como acontecerá a remuneração de ambas as partes, tá certo? Tanto a moeda que pagará, quanto a pessoa que vai receber o produto. Então, preparamos uma proforma e com esse documento o importador, tá? Ele vai ao seu banco e solicita a transferência do recurso que foi exatamente o objeto dessa negociação de câmbio, tá? Logo depois, o exportador faz a emissão da carta de crédito, onde exatamente o credor desse pagamento receberá, após o envio da carga, esse crédito. Então, dessa forma, a gente começa a fechar todo o processo, tá? No primeiro processo de exportação, junto a essa moeda de câmbio que vai fechar essa operação. Certo. A segunda pergunta, Renato, essas operações, elas são realizadas em que moeda, na verdade? Sempre em dólar ou na moeda do país com quem vocês estão negociando? Normalmente, as operações são feitas em dólar. Por isso a gente se preocupa tanto com a cotação do dólar naquele dia, né? Uhum. Lá é uma loucura. Quanto está o dólar hoje? Aí é uma loucura para a gente poder fechar aquela operação. Por muitas vezes, se a gente puxar para um lado bem prático da história, que isso é bem interessante, a gente deixou de fazer boas operações no dia seguinte, porque no dia anterior o dólar estava mais baixo, tá certo? Normalmente é feito em dólar, poderá em alguns países ser feito em euro, tá certo? Mas normalmente em dólar. O dólar é a moeda oficial para esse tipo de operação, tá? Certo. Na verdade, a Supergesso está exportando para América Latina, isso, a Supergesso África e Europa, né? Tá hoje África, né? A gente faz muito processo de exportação para a América Latina, tá certo? Precisamente Paraguai, Uruguai e Argentina, tá? Mesmo o Paraguai tendo, isso é importante, reserva de gipsita, tá? Mas é um gesso de má qualidade. O nosso gesso, ele tem uma qualidade infinitamente melhor do que o do Paraguai. E por isso a gente exporta para lá, tá certo? A África é um grande consumidor também do nosso produto, tá certo? E também alguns países da Europa, tá? Também consomem. Haja vista que a Europa é o berço do gesso. E todos em dólar, é feito tudo na moeda dólar, né? Todos. Certo. Como é feita essa operação? Por algum intermediário financeiro? Se sim, né, quais são ou qual é esse intermediário? Sempre nós usamos um banco credenciado. No nosso caso, normalmente, o Banco do Brasil ou o Bradesco, tá? O Bradesco, mesmo sendo um banco privado, mas faz essas operações para a gente. Agora, 90% das operações é feita através do Banco do Brasil. E, normalmente, tá? Sempre vocês vão encontrar o Banco do Brasil fazendo essas operações, tá? É o mais comum. Certo.
E como é feito o crédito do valor mediante crédito do correspondente valor em conta no exterior mantido em banco? Mais ou menos assim, como é feito o crédito? É no valor mediante o crédito por banco ou é mantido ou é valor em conta no exterior, não é? No banco Perfeito. exterior Isso. mantida pelo próprio exportador? Exportador. Não. O crédito ele é feito na conta da empresa vigente no país. Certo. Ou seja, realmente, se a Supergês tem conta no Banco do Brasil, então este crédito é feito no Banco Nacional. Tá? Porque se for fazer depósito em conta no exterior, aí é evasão de divisas. Eu não posso fazer uma operação do produto estar saindo do país e ser feito esse crédito em outro banco. Eu não tenho como declarar esse dinheiro. Então, realmente tem que ser feito dentro de um banco nacional. Certo. Entendeu? E como ocorre o pagamento, ou seja, a liquidação dessa operação? O pagamento da mercadoria é antecipado ou só é pago apenas quando a mercadoria chega ao porto? Perfeito. Como são liquidados, né? Como são liquidados. Quando enviamos a documentação para o banco, ou seja, no nosso caso, o Banco do Brasil, tá? Para os pagamentos antecipados, é necessário enviar uma proforma ou um RE, o registro de exportação, tá certo? A proforma é um documento oficial de exportação, ou seja, uma fatura, tá? E o RE é o registro de exportação. Com todo o conjunto desse documento, tá? O pagamento deve ser feito à vista e o registro de exportação averbado ou no conhecimento de embarque da mercadoria. Quando emitir esse documento de embarque, tá? Esse conhecimento, a operação, assim que chega no porto, ela é liquidada. Tá? Ela não tem a necessidade de chegar no destino final. Chegou no porto, essa mercadoria embarcar, as responsabilidades nossas se encerram ali. Ok. A sexta, no caso, você já respondeu como são liquidadas, né? Isso. E a regularização do contrato de câmbio de exportação ocorre mediante prorrogação, liquidação, cancelamento ou baixa? Basicamente, você poderia explicar mais ou menos essa parte? A baixa, tá? A regularização, isso, é realizada após, abaixo dos documentos, tá certo? Após o embarque é necessário o envio do invoice, ou seja, um backlist, tá? Conhecimento de todos os embarques e também o registro de exportação, que é RE. Averbada, ou seja, reconhecida, tá? Para que ela tenha valor dentro do processo internacional, comprovando o real envio da mercadoria. Com isso, a gente consegue amarrar a operação, tá certo? Não tem como declarar que uma carga foi colocada se eu não tiver esses documentos. Esse documento é que vai fechar todo o meu processo de exportação e também provar que o valor financeiro, tá? O valor cambial foi transitado nesse processo. Se não tiver o conjunto dessas documentações, eu não tenho como provar que a operação cambial foi executada. Certo. Entendeu? Ótimo. E quanto aos prazos, você pode falar um pouco sobre esses prazos do câmbio, né, no caso dessas operações? Pode ser ou antecipado, tá? Ou pode ser realmente um ato de à vista, tá? Ou ter um prazo normal de 30 dias, tá certo? A questão do antecipado é através de transferência internacional bancária entre os bancos, tá? Do exportador e do importador, tá certo? À vista ou a prazo normalmente feitas através de carta de crédito, tá? Como a carta de crédito é bem interessante, como funciona a parte de carta de crédito? Fica amarrada a operação, tá? Imaginemos... Inclusive o câmbio, né? Inclusive o câmbio. Fixado, câmbio fixado. Esse dinheiro vai estar lá disponível, tá? Imagina que nós fizemos a operação agora, e foi 10 mil dólares, tá certo? Então esse câmbio ficou preso até eu concluir todo o processo de operação. Tá? Em nome, por exemplo, da Supergesso, tá? Quem foi o exportador foi Renato França e o importador foi a Supergesso. O câmbio fica lá parado até que todo o processo seja concluído. Após ser concluído, os documentos são enviados e eu consigo retirar esse câmbio, vai para minha conta final, entendeu? Uma coisa bem interessante que sempre acontece conosco é que essa operação se divide em várias partes, tá? E eu vou comendo parte do câmbio. Imagina que seja lá 100 mil dólares e eu fiz 10 operações, cada operação foi 10 mil dólares e eu vou comendo cada parte dessa, entendeu? Até chegar no montante final. Então é dessa forma
que acontece essa operação. Então, dessa forma, finaliza a Finaliza operação todo de o processo. câmbio Isso. e o processo de exportação com essa troca de moedas Com essa troca de entre moeda. os países. Exatamente. Né? Então, uma forma muito tranquila, muito certo. harmoniosa. Numa operação dessa, o risco de perder o câmbio é zero. Porque o dele fica lá preso, ninguém mexe. E fica Entendeu? fixado, né? Fica fixado também. Tá certo. Por isso a gente tem sempre a necessidade de fechar na melhor cotação do dólar. Entendeu? Se eu fechar numa baixa cotação, eu perdi dinheiro. Se eu fechar muito alto também, o importador não vai me comprar. Aí Isso, tem que ter essa atenção. Esse equilíbrio, Esse né? equilíbrio é fundamental no processo câmbio. do câmbio. Pois é, estudante. Nós concluímos a entrevista com o nosso professor, que trabalha nessa área de logística. Nós agradecemos a ele Muito obrigado. muito grandemente pela Muito obrigado. Disponibilidade do tempo, do seu Muito tempo, obrigado, viu, muito obrigado. Renato? E estamos agora à disposição de você, aluno, estudante, para tirar suas dúvidas a respeito dessas operações. Tá certo?